Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Nesse assunto, vamos nos deparar, um grande confronto. De um lado, os filósofos, na busca de verdades absolutas, as coisas só podem ser ou verdadeiras ou falsas. De outro lado, o homem é a medida de todas as coisas, os sofistas, na busca de vários pontos de vista. De um lado, a gente vai ver Sócrates, o aperfeiçoamento do ser humano. De outro lado, os sofistas, a sua vida em sociedade. Como eles defendiam o ponto de vista deles e a educação que está se desenvolvendo na Grécia naquele momento. Então, aqui a gente vai ver o confronto desses dois legados da filosofia, que é Sócrates e os sofistas, como eles começaram a se deparar, da situação do desenvolvimento da educação e da filosofia, que foi o que levaram eles, em busca dessa verdade ou de vários pontos de verdade, de acordo com o sofista. Então a gente vai começar com eles, O sofista e a vida em sociedade, O sofista se compõe de grupos de pensadores da Grécia Antiga, Que viajavam em cidade em cidade realizando discurso ao público, ou seja, na praça pública eles começaram a praticar, a sua retórica, que eles eram especialistas nessa arte de um bom realmente discurso, de um bom entendimento, de uma boa realmente linguagem, e a partir daí eles atraíam bastante estudante, que é o ponto vital deles, Que eles começavam a cobrar uma taxa para que eles oferecessem essa educação, essa estratégia para esses estudantes que era realmente da nobreza da Grécia Antiga. E a partir daí eles começaram a desenvolver essa retórica. A retórica é uma arte de convencimento que eles utilizavam aberta à praça pública para começar a trazer adeptos, ou seja, recrutar esses estudantes para que eles pudessem realmente desenvolver as suas estratégias de pensamentos, em ponto de vista, de vários pontos de vista, de acordo com realmente o desenvolvimento da linguagem desses sofistas. Quem eram os sofistas? Pensadores, professores, profissionais que atuavam em Atenas, no século V a.C. Eles pregavam por famílias ricas para ensinar alguns ofícios, ou seja, educação aos jovens, para preparar eles para a carreira pública. A partir daí, cada sofista dominava certo conjunto de saberes. Em geral, eles tinham realmente a habilidade de falar bem, de persuadir a pessoa, de convencer ela que aquilo que ele estava falando era um ponto de vista realmente verdadeiro. A partir daí, eles utilizavam a retórica. A retórica é uma arte, desenvolvida na Grécia como uma linguagem, ou seja, uma disciplina que tinha como arte do ser humano de convencer os outros por meio, da persuasão, ou seja, pela palavra, da argumentação, e a partir daí a retórica tinha uma função política nas assembleias atenienses, por conta que eles tinham um preparo, maior de convencer, ou seja, de falar realmente bem, e a partir daí atraía, bastante adeptos para isso, Os sofistas e a reflexão sobre o ser humano. Como eles fizeram essa reflexão? Os sofistas não são só apenas aperfeiçoamentos ou ensinamentos da retórica, mas também eles mudaram o foco da reflexão filosófica. No momento que eles começaram a concentrar na natureza, e agora eles começaram a direcionar isso para o ser humano. Então começaram a desconstruir certos pontos de vista que estavam retidos na natureza, e com a filosofia, com o surgimento da filosofia, eles conseguiram adaptar essa filosofia para o meio, E a partir daí para esse meio, levando para que o ser humano pudesse desenvolver, a sua argumentação. E a partir daí os sofistas naturalistas buscavam explicar os princípios gerais da física, Você sabe que a física são elementos primordiais que nasceram na natureza, e a partir do surgimento da filosofia foi cada vez mais tendo o ser humano como racional para descobrir certas coisas que não tinham explicação. Que desse ponto de vista, os sofistas começaram a refletir sobre as nossas vidas, criações, tipo da sociedade que estava se desenvolvendo. Os principais assuntos que eles tratavam, os sofistas, eram a política, a arte, a retórica, a religião e a educação e a linguagem.
Para a observação desses sofistas, as leis, normas e crenças e costumes e valores mudavam de acordo com a diferença de grupos sociais. Então, cada vez mais que os grupos sociais tinham domínio cultural ou domínio realmente especificamente do desenvolvimento racional, eles tinham maior realmente valor, né, na sociedade naquele momento na Grécia. E a partir daí eles são mais apurados. E o sofista viu essa maneira, né, de começar a se adaptar e começar a levar sua estratégia de educação de linguagem para que a sociedade pudesse, né, se desenvolver, né, tudo naquele tempo do século V em Atenas. As sociedades humanas são mutáveis, né? O que podemos dizer sobre isso, né? Como os sofistas eles avaliavam essas sociedades humanas, né? Como mutação, né? Eles diziam o seguinte, que a partir do momento que o sofista começava a observar a sociedade humana e essa sociedade humana começava a apresentar diferentes valores, para eles ele era um ponto de vista que eles poderiam realmente perceber como esses grupos sociais estavam se direcionando. As sociedades humanas funcionariam como como nomos. O que seria o nomos? Nomos era por meio de normas estabelecidas em convenção social. A convenção social era assembleias que eram formadas por pessoas cultas que a partir do momento que eles tinham realmente essas assembleias firmadas, né, e ali sugeria as leis e regras para organizar a sociedade. Os indivíduos criaram normas, né, sociais que poderiam ser transformadas e a partir daí o sofista defendia, né, ser possível questionar e alterar certa razão dessas normas estabelecidas. Por isso que chegou a questão da retórica que eles utilizavam, que era a arte de argumentação. Por que realmente surgiu aquilo? Então vamos ver se realmente tem ponto de vista aquilo que eles estavam defendendo. Então o sofista chegava lá e começava a quebrar, né, esses pontos de vista da convenção social, de acordo com o nomos, né, e a partir daí eles começaram a transformar de acordo com a vivência de cada grupo social que estava realmente se direcionando. Ou seja, o sofista, mais que eles também tivessem uma parcela negativa na sociedade ateniense naquele momento, porque eles cobravam, né, o conhecimento, mas, por outro lado, eles deram um direcionamento à filosofia maior ainda, porque a filosofia foi utilizada por um conhecimento crítico e moral de atitude naquele desenvolvimento político que eles utilizavam. Os principais sofistas foram Protágoras, né, de Abdera, e Gógia, né, de Leontinos, né. O Protágoras, aproximadamente 490 a 420 a.C., ele afirmava o seguinte, que o homem é a medida de todas as coisas. Para ele, o ser humano julga que é certo e errado, último ou inútil, verdadeiro ou falso. Não existe verdade absoluta nas coisas humanas. Ou seja, Protágoras defendia, né, que tinha vários pontos de vista até chegar a uma argumentação válida. Já Gógia Leontino, né, aproximadamente 483 a 376 a.C., ele foi professor da retórica, a arte do convencimento em Atenas, onde ganhou fama. Ele defendia que em nenhuma situação as pessoas poderiam realmente alcançar a verdade absoluta ou única, que não existia. Ele diz que tinha certo sentido acertar ou aproximadamente seria certo ou errado, e por não existir nada de único ou verdadeiro, o mais importante seria ter a capacidade de persuadir pelo discurso, ou seja, se ele, como professor da retórica, o Gógia, tinha um discurso que não daria uma abertura de argumentação, para ele era verdade, até que pudesse ser quebrado aquela argumentação, né? Então, a partir daí, ele começou a acreditar nessa, né, e defendia esse ponto de vista da pessoa, ou seja, não alcançaria a verdade absoluta ou única, porém, até quebrar essa argumentação direcionada de acordo com o Gógia. Aqui temos, né, um mapa conceitual de Protágoras, né, quem foi, a filosofia que ele adotou e desenvolveu, como sofista, né, ele buscava entendimento e a partir daí ele foi destacando-se cada vez mais, né, e a partir daí também a religião que ele seguia, né, aos deuses, né? Você sabe que aqueles primeiros meados era politeísta, né? Que são vários deuses, e a partir daí surgindo assim esse grande sofista, né? E esse filósofo Protágoras.
Aqui também temos também um mapa conceitual falando sobre Gorgias, né? A filosofia dele, quem foi, o pensamento dele que foi importante, professor da retórica na Atenas, né? E as suas grandes obras deixadas por esse grande filósofo sofista. E aqui, fechando um resumo de tudo que a gente falou anteriormente, né? Que foi a vida desses sofistas na sociedade, né? Quem era, o significado, suas características, né? E a partir do momento como os sofistas começaram a defender, né, esses vários pensamentos de acordo com a sua argumentação válida, né? E agora o ponto de vista desse grande filósofo Sócrates, né? Como falei, né, um grande confronto entre Sócrates e os sofistas, né? Por outro lado, Sócrates ele não admitia os pontos de vista dos sofistas, né? Por conta que eles cobravam, né, conhecimento, que era uma taxa, né, para que eles pudessem utilizar, né, a educação filosófica naquele primeiro momento. E Sócrates foi contra esse tipo de argumentação do sofista. Por isso que teve esse grande diálogo entre eles dois. Sócrates, aproximadamente 470 a 399 a.C., foi um filósofo grego que revolucionou o pensamento ocidental. Ao contrário da maioria dos filósofos antigos, ele dedicou seu ócio, ou seja, sua vida filosófica, de possuir posses e não precisaria trabalhar. Sócrates, ele, filho de um artesão e de uma parteira, exerceu o ofício do pai na sua juventude e ingressou em campanhas militares e guerras, né? Sabe aquele que conhece os limites da própria ignorância, Sócrates. Então, a filosofia desse grande filósofo Sócrates, né? Como falei, né? Ele nasceu em Atenas, né? Diferente do relativismo dos sofistas, né? Ele acreditava que a verdade era universal. Entre o bem, justiça e o belo, né, era universal. Então, como ele era um andarilho, Sócrates andava em cidade também pregava sua filosofia, ele começou a entender essas certas culturas e absorver, né, esses conhecimentos de acordo com o seu entendimento. A partir daí, é necessário conhecer essas verdades universais para alcançar a virtude, que é isso que Sócrates pregava. Só que conhece o bem pode realmente praticá-lo. A partir desse momento, Sócrates, a principal tarefa dele de filosofia é buscar a verdade, e que se faz por meio do diálogo, que era o objetivo principal, né, da sua característica, era o diálogo. Então, a fonte de Sócrates era o diálogo, porque só o diálogo poderia trazer conhecimento, né, e esses conhecimentos poderiam se desenvolver. Ele também defendia que os seres humanos deveriam se dedicar ao conhecimento e cada vez mais se aperfeiçoar, só assim a alma poderia crescer e levaria realmente eles à felicidade. O diálogo socrático. Sócrates acreditava que o único modo de filosofar seria dialogando. O diálogo socrático era o meio de conhecer a verdade. Por isso que ele dividiu o diálogo em duas etapas. Primeiro, a ironia, que levaria realmente o intelecto e o questionamento e a revisão das suas ideias pré-concebidas, que alcançando assim uma concepção, uma percepção de que não se sabe aquilo que realmente se julga saber. O intelector, ou seja, o sujeito, está realmente abandonando seus preconceitos. A maêutica significa arte de realizar partos. Por quê? Sócrates, como eu falei para vocês, a mãe dele era parteira. Então, como ela não tinha conhecimento nenhum, nenhuma habilidade, ele ficou pressionado como uma pessoa podia trazer uma pessoa à vida, só com alguns realmente procedimentos. Com isso, ele criou, né, e deu o nome à maêutica como arte de realizar parto, ou seja, o nascimento. Nessa etapa, Sócrates ajuda o intelector a descobrir. Esse intelector, como eu falei para vocês, é o sujeito, o indivíduo, a pessoa a descobrir, ou seja, ao dar a luz para ele, seria ideias verdadeiras, o surgimento do conhecimento. Então, a partir do momento que o homem começava a investigar, buscar, pesquisar, estava atrás de alguma coisa. Então, essa coisa para ele seria uma coisa nova, o nascimento das ideias, o nascimento do conhecimento. Então, por isso que ele deu o nome de maêutica, o significado dela, a arte de realizar partos, por conta da sua mãe, que não tinha nenhum conhecimento, mas ela tinha habilidade suficiente de trazer uma pessoa à vida, né? Que seria um conhecimento realmente que é extraordinário. E a ironia, para ele, o intelector tinha de questionar essa revisão dessas ideias pré-concebidas. Então, são aqueles que a gente
tem diante de nós, porém a gente deixa dúvidas. Se deixou dúvida, você tem que pesquisar até chegar a um aprofundamento e saber que realmente aquilo ali é verdade. O autoconhecimento para esse grande filósofo seria o seguinte, nas suas grandes frases, né? Só sei que nada sei, Sócrates dizia que não era sábio e que não realmente nada ensinava ninguém às outras pessoas. O diálogo socrático ele dizia o seguinte, que ao nascimento das ideias no outro, que ele vai descobrir a verdade por si mesmo. Então, a partir do momento que ele começa a buscar essa investigação, buscar essa pesquisa, ele vai conseguir chegar a um ponto realmente concreto. E conhecer-te a ti mesmo, a verdade será encontrada por meio de uma investigação no nosso interior, durante o nosso processo de autoconhecimento. Devemos questionar nossa vida, a nossa conduta, a nossa postura, pois o autoconhecimento é mais importante que o conhecimento e a respeito da natureza. Estamos falando do grande filósofo Sócrates. Sócrates e a transformação da filosofia. Olha como ele foi muito além, né? O naturalista, os primeiros filósofos tinham a investigação pela physis, né? Que vocês já viram, né, na aula anterior, que é o centro das suas preocupações. Já no sofista, eles se preocupavam muito dos assuntos humanos, mas não apresentavam um método específico para isso. Já no Sócrates, ele mudou o rumo da filosofia ao propor o exame dos valores e da consciência humana por meio do diálogo e da reflexão conceitual. O diálogo é quando a gente tem um bom senso de discutir algo e chegar a um ponto de vista que para ele é uma reflexão conceitual. A partir daí, Sócrates e a morte, né, em 1787, que está bem retratado, né, nessa grande pintura de Jacques Louis-David, né, a tela de Sócrates dialogando com realmente vigor, pouco antes de ser realmente ser ingerido por um veneno chamado cicuta, né, que levaria ele à morte. O filósofo foi acusado de corromper a juventude ateniense, né, e a partir do momento que ele se negou a retirar essas palavras, né, e dizer, também se negou de acreditar de vários deuses, como realmente na Atena queria que ele acreditasse, que ele tinha um ponto de vista dele que ele não acreditava nisso, ele foi condenado à morte através de cicuta. Uma cicuta é um veneno que, a partir do momento que ele bebeu, estava comemorando ali a sua morte do lado dos seus grandes adeptos, ou seus seguidores, a morte de Sócrates. Procurando segundo a vontade de Deus. Parece-me que os mais estimados eram quase privados do melhor e que os ignorantes eram mais capazes quanto à sabedoria. Sócrates, filósofo grego. Apologia de Sócrates, escrito por grande filósofo Platão, que realmente desenvolveu essa grande obra sobre o pensamento de Sócrates. Aqui é um mapa conceitual, né, do confronto entre o sofista e o Sócrates, né, o que eles realmente, de um lado, o sofista tinha os pontos negativos, mas por outro lado também deu o direcionamento à filosofia conceitual. Do outro lado, Sócrates acreditava que o diálogo e a reflexão conceitual poderia levar a um novo rumo à filosofia, que é isso que ele entendia. E a partir daí tivemos esse grande confronto entre o sofista e o Sócrates. Dúvida? Estamos aqui. Qualquer coisa é só procurar. Até a próxima.